Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre direito constitucional intertemporal, ou seja, os problemas que surgem quando uma nova Constituição é editada nas suas relações com a ordem jurídica que existia antes dela. E eu queria falar de uma questão específica, que é a alteração pela nova Constituição do parâmetro formal para elaboração de uma determinada norma sobre um assunto. Então, por exemplo, imaginem que há uma Constituição anterior, e isso aconteceu no nosso sistema e por isso esse assunto é especialmente relevante. A Constituição anterior previa que temas em assunto tributário deveriam ser objeto ou poderiam ser disciplinados por meio de lei ordinária. Ao passo que a nova Constituição, no caso a Constituição de 1988, ela fez uma distinção. Ela previu, por exemplo, que normas gerais em matéria tributária, lá no artigo 146, tratando, por exemplo, de limitações ao poder de tributar, imunidades, restrições, elas devem ser objeto de lei complementar. Definição dos tributos devem ser objeto de lei complementar, mas existem assuntos específicos relacionados, por exemplo, à disciplina específica de cada tributo, que serão objeto de lei ordinária. Muito bem. E aí nós temos, por exemplo, o caso do Código Tributário Nacional, que foi elaborado na época, em que a regra formal era uma, e ele foi recepcionado pela nova Constituição. E aí, no momento dessa recepção, nós temos dois tipos de critérios e de avaliações que vão ser feitas em relação a qualquer norma infraconstitucional que já existisse quando uma nova Constituição é elaborada. O primeiro critério, um primeiro filtro que terá que ser usado é um filtro material. Portanto, por exemplo, o Código Tributário Nacional e qualquer outra norma que existia anteriormente vai ter que ser comparado, o seu conteúdo vai ter que ser comparado com o que a nova Constituição dispõe para se avaliar se essa norma continua válida materialmente em relação ao que a Constituição nova prevê. Então, há esse filtro material que é feito em relação a toda a ordem infraconstitucional anterior, para saber se ela vai, digamos assim, ingressar no novo sistema. Mas em relação ao critério formal, quer dizer, hoje a Constituição prevê que determinados assuntos tributários devem ser objeto de lei complementar, outros de lei ordinária. Mas o Código Tributário Nacional foi elaborado numa época em que tudo era objeto, ou tudo poderia ser tratado por meio de legislação ordinária. Como é que funciona isso? Funciona da seguinte maneira, quer dizer, em relação ao aspecto formal, quer dizer, em relação ao aspecto material, esse controle terá que ser feito relativamente a todas as normas. Mas em relação ao aspecto formal, uma vez que a norma editada anteriormente à Constituição, ela foi editada validamente, ou seja, pela autoridade que era considerada competente pela Constituição vigente à época em que ela foi editada, ou seja, ela não tinha um problema de inconstitucionalidade formal quando elaborada, essa norma, então, ingressa sobre o aspecto formal, repetindo, se o material estiver ok, sobre o aspecto formal, ela ingressa no novo sistema constitucional e ela é recepcionada. E aí há uma forma de encarar essa norma um pouco diferente. Como assim? Por exemplo, o CTN, em relação à questão material superado, está ok, ele ingressa no novo sistema constitucional, porém, as normas contidas no CTN que tratam de assuntos que hoje a Constituição exige lei complementar, eles são recepcionados com o status de lei complementar. Isso significa o quê do ponto de vista prático? Significa que uma eventual nova lei que pretenda alterar o CTN em relação a temas que hoje a Constituição exige lei complementar, uma nova lei, para fazê-lo, terá que ser uma lei complementar. Ao passo que, em relação às normas contidas no CTN, que hoje a Constituição prevê que podem ser tratadas por lei ordinária, essas normas poderão ser alteradas por meio de lei ordinária. De modo que a gente tem uma situação muito curiosa, que é, dentro de um mesmo diploma legislativo, ou seja, tudo está dentro do CTN, mas eu terei normas com natureza de lei complementar. Por quê? Porque a nova Constituição agora exige lei complementar e normas com natureza de lei ordinária. E aí a alteração, quer dizer, o Congresso Nacional hoje querendo alterar
assuntos relacionados à lei complementar, mesmo que estejam dentro do CTN, terá que aprovar lei complementar. Congresso Nacional querendo disciplinar de forma diversa assuntos que estão lá no CTN, mas que a Constituição exige lei ordinária, basta lei ordinária, ela poderá ser alterada por lei ordinária. Portanto, a verificação da constitucionalidade formal de leis que venham a alterar, por exemplo, o CTN, vai variar em função de qual é o assunto específico, qual é a norma específica dentro do CTN que está sendo objeto de alteração. E esse exame vai ter que ser feito caso a caso. Lá atrás, quando o CTN foi elaborado, essa distinção não existia, portanto, o CTN trata dos dois assuntos, ou de todos os assuntos, como era a formatação na ocasião. Agora, a partir de 5 de outubro de 88, é que essa distinção foi feita. Então, o exame da legislação tributária vai ter que ser bem minucioso no sentido de avaliar. Essa norma, ela exige lei complementar, essa norma exige lei ordinária e, portanto, a avaliação que a jurisprudência vai fazer e que o Congresso Nacional vai precisar fazer vai envolver não simplesmente o fato de estar ou não estar dentro do CTN, mas qual é o conteúdo daquela norma. Espero que tenha sido útil. Muito obrigada.